Olá pessoal, tudo bem? Para nossa primeira semana do PET 2 falaremos sobre a dinâmica da população mundial. Bem, a população mundial em números. No ano de 2018, a população mundial contava com aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. Estimativas indicam que no ano de até 2030, seria para 8,5 bilhões de pessoas, habitando a Terra, e 9,8 bilhões em 2050. Porém, podem ocorrer vários fatores ali, isso aí seria uma estimativa, mas podemos observar o grande crescimento da população. As populações são dinâmicas quanto ao seu crescimento. Isso apresentam variações ao longo do tempo histórico, o que se deve a uma série de fatores, como as características socioculturais, ou seja, opção por um número maior ou menor de filhos. Podemos observar que houve uma redução muito grande, quando comparada aos nossos pais, aos nossos avós, onde de certa forma reduziu-se o número de filhos. Podemos citar também contextos políticos, onde ocorre uma intervenção de políticas com relação ao planejamento familiar. Em alguns países aí, há programas de conscientização com relação a esse planejamento das famílias. E os meios de produção também, sobretudo a produção de alimento, é uma preocupação que muitos pensadores trazem consigo, e as condições socioeconômicas também, que tendem a influenciar com relação à infraestrutura. Por isso, hoje, muitos casais pensam muito em se ter um número reduzido de filhos. Não se tem mais aqueles números, como eu falei anteriormente, dos nossos pais, dos nossos avós, que eram de 7, 8, 9, 10, 11 filhos, vai por diante. Aqui nós temos um mapa, lembrando que esse mapa aí assim está um pouco diferente, lembrando que é uma anamorfose, nós já estudamos isso aí na cartografia. Quando se fala numa anamorfose, no mapa de anamorfose, não se leva em consideração o tamanho real do mapa, do país, como está aí a anamorfose população mundial, e sim os números que apresentam. Aí o contorno dos países aí, assim, está de acordo com os números apresentados com relação à sua população. Lembrando que esses são dados de 2017, está em milhões de habitantes. Aí nós temos, observando a legenda, vamos de um amarelo para esse aí, assim, até um vermelho, oscilando até um vermelho. Temos até 25 milhões de habitantes, de 25 a 65 milhões, 65 a 150 milhões, 150 milhões a 325 milhões e de mais de 1 bilhão de habitantes. Nós podemos observar que a Índia, a China tem um grande destaque aí, assim, não só pela coloração, mas são populações com um número bem avançado, mais de 1 bilhão de habitantes aí. O Brasil está aqui entre 150 milhões a 325 milhões, Estados Unidos, México, um pouquinho mais claro, Nigéria também tem uma população grande, Podemos observar que o continente africano está todo distorcido, porque leva-se em consideração, mais uma vez eu falo, os dados apresentados por esse país. É uma anamorfose da população mundial aí, tá certo? Bem,
Fenômenos importantes. Essas mudanças impactam na taxa de crescimento demográfico, ou seja, no percentual de crescimento da população determinado ao longo de um período, geralmente de um ano, que considera um incremento populacional ocasionado pelo crescimento vegetativo e pelas migrações. Ao final da aula lá, pessoal, deixei uns slides com a definição de cada um desses termos que estão em destaque aí, que estão em negrito. O crescimento vegetativo, ou crescimento natural também, refere-se à diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Ou seja, você pega o número de nascidos e subtrai o número de crianças que morreram. Com isso, você vai chegar à taxa de crescimento vegetativo. Neste caso, considere também os dados referentes a migrações, né? Pessoas que vêm de outros países para habitar essa região. Todos esses fatores dependem do acesso à saúde, educação, moradia, alimentação adequada e da situação econômica e política de um país, além dos aspectos culturais. Temos a chamada taxa de fecundidade, né? Essa taxa de fecundidade aí também influencia bastante. De forma geral, é o número de filhos por mulher, né? E as taxas de mortalidade. Especialmente as crianças de menores de 1 ano. Tem diminuído muito no mundo, né? Uma vez que a ciência está mais evoluída, né? O ramo da farmacêutico evoluiu demais, né? Com relação a vacinas, a parte da medicina, onde as mulheres fazem um acompanhamento. A partir do momento que é detectado que ela está grávida, ela faz um acompanhamento, né, da sua gravidez, né, esses pelo menos 8 meses, né, da sua gravidez, né, e esse acompanhamento com isso ajuda bastante na queda da taxa da mortalidade infantil, né? E também essas evoluções tecnológicas com relação a tratamentos, medicamentos, né? Aumentou-se também a chamada expectativa de vida, né? Onde o quê? A população vive mais, né? Isso é resultado, entre outros fatores, da melhoria das condições de vida também da população, uma vez que hoje temos mais acesso, mais conforto, né? Do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, né? Isso aí é uma vitória também, né? Onde as mulheres passaram a ter o seu direito para trabalhar, né? Muitas são os chefes de família, né? Que sustentam seus filhos ali, né? Do posicionamento de fazer valer os direitos e definir a quantidade de filhos que deseja ter. Isso aí também foi uma grande vitória, né? Onde a mulher conseguindo o seu espaço, ela conseguiu também ter voz ativa antes, porque historicamente antes o número de filhos era definido pelo homem, né? Quantos filhos teriam, né? Hoje não, hoje a mulher também decide, uma vez que há avanços da medicina, né, onde há métodos contraceptivos, né, onde ela pode definir quantos filhos ela vai ter, quando ela deseja, ou seja, no planejamento familiar. Considerando a diversidade socioeconômica e cultural de cada país e região do planeta, observa-se que a população mundial ainda está crescendo, porém em ritmos diferentes, né? Alguns países essas taxas vêm reduzindo a cada dia que passa, né, o número de filhos. Porém, alguns países ainda não há um investimento das políticas públicas, tem-se um número muito alto com relação ao número de filhos, né? Temos outro termo aqui interessante, né, que seria a parte de transição demográfica, né? São os variados ritmos de crescimento da população das diferentes regiões do planeta,
podem ser explicadas a partir do modelo chamado transição demográfica, né, que se desenvolve em fases, né, até o século XVIII. A taxa de natalidade e mortalidade eram muito elevadas, ou seja, nascia-se muitas crianças, porém morriam muitas crianças também, né? A população mundial crescia lentamente, pois havia um equilíbrio entre nascimentos e óbitos. Porém, uma vez que esse processo foi interrompido, né, uma vez que melhorou a qualidade de vida no geral, né, onde as mulheres tinham uma alimentação mais adequada também, isso tudo é foco, tinha acompanhamento com relação à saúde, o que de certa forma, esse período de gestação, né, gerou um boom populacional, ou seja, ocorreu um grande crescimento da população mundial nesse período aí. Esse equilíbrio foi interrompido no século XVIII e no início do século XIX. As taxas de mortalidade começaram a cair e as taxas de natalidade continuavam muito elevadas, né? A população mundial começou a crescer rapidamente, uma transição, ou seja, uma mudança no perfil demográfico mundial teve início nesse período, né? Onde, de certa forma, continuou-se tendo um número grande de filhos, né? Relativamente bom ali assim para a época, e com o declínio das taxas de mortalidade fez com que a população mundial aumentasse, né? Em determinado momento o equilíbrio entre natalidade e mortalidade foi retomado, pois o número relativo de nascimentos diminuiu significativamente e os óbitos se estabilizou, ficando muito próximos. A população continua a crescer, mas agora mais lentamente. Tem um declínio populacional, né? Esse processo aconteceu na Europa, na América do Norte e no Japão ao longo dos 2 últimos séculos, né? Essas regiões mais desenvolvidas economicamente já completaram a transição demográfica. As demais regiões do planeta ainda estão no processo de transição demográfica, cada uma em uma fase. Nos países do hemisfério sul, em geral, as taxas de natalidade e mortalidade estão diminuindo ainda em ritmos diferentes, né? Muitas descobertas e avanços na área médica foram fundamentais para que nos séculos 20 e 21 registrasse um elevado crescimento populacional. Nesse momento, o planeta passou a ter 2,5 bilhões de habitantes e até hoje esse número só tem aumentado. Atualmente, a população mundial é de 7,7 bilhões de pessoas, e segundo dados do relatório da ONU de 2019, em 30 anos aumentará mais 2 bilhões, né? Chegaríamos a 9,7 bilhões. A Terra em 2050 também, de acordo com dados da ONU, assim, em 2050 o planeta Terra contará com cerca de 9,7 bilhões de indivíduos, como falei anteriormente, e isso poderá trazer muitas consequências negativas ao planeta, né? E à vida de seus habitantes, tais como o aumento da poluição e, consequentemente, o aquecimento global, a degradação dos ecossistemas terrestres e aquáticos, perda de espécies animais e vegetais, né? Onde eu sempre falo isso, né? Muitas espécies que nossa geração conheceu, né? Ou muitas nem foram catalogadas ainda, né? Outras gerações conheceram, nossa espécie não conheceu, e muitas espécies animais e vegetais que nossas espécies e nossa geração conheceu, outras gerações não irão conhecer, né? Se continuar nesse consumo e o que dá forças, né, ao aquecimento global.
Também há uma perda de espécies animais e vegetais muito grande, né, com relação a essas mudanças climáticas, né? O aumento da pobreza e desigualdade social também tem aumentado bastante, né? Onde temos pessoas milionárias, né? Sua riqueza ultrapassa a riqueza de muitos países, né? Essa concentração de renda é um dos grandes problemas aí também. E também podemos, se continuar nesse patamar, né, podemos chegar à escassez de alimentos e de água potável também. Esse seria um dos problemas aí futuros. Fatores que influenciam o crescimento populacional, muitos fatores estão relacionados ao aumento da população de um país. Podemos citar ali assim a melhoria na qualidade de vida da população, né? Consequentemente leva ao aumento da expectativa de vida, né? Onde as pessoas vivem mais, né? Avanços na área da medicina e da tecnologia, como eu já havia falado anteriormente, né? Aumento da taxa de natalidade, né? O número de nascidos e do número do crescimento vegetativo, né? O crescimento natural, ou seja, o crescimento daquela área, sem contar as migrações, né? Temos também a diminuição dos índices de mortalidade infantil, né? Isso é um avanço muito grande pelo acompanhamento, né? O pré-natal, como é chamado, né? Antes do nascimento. O crescimento populacional no mundo foi positivo nos últimos anos, né? Como a gente já vem falando aí, né? Em alguns locais. Segundo dados da ONU, 2019, é possível que em 2100 a população mundial chegue a 11 bilhões de pessoas, né? Opa, um número maior ainda. Nós tínhamos dados até 2050, agora em 2100 podemos chegar a 11 milhões de pessoas. Atualmente a taxa de crescimento demográfico está por volta de 1,2 ao ano, né? O que é baixo, contudo, o número de habitantes continua a subir. É necessário ressaltar que em alguns países o número de habitantes não aumentou nas últimas décadas e possivelmente se manterá estável no futuro, né? A projeção realizada pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, né, a UNDESA, apresenta o aumento populacional dos continentes. Dentre todos os continentes, o qual terá a subida considerável da taxa populacional durante as próximas décadas será a África. Aqui nós temos um gráfico, né, onde mostra o crescimento da população em milhões, né, e embaixo, pela coloração, nós temos os continentes aqui, né. Nós temos a África, Ásia, Europa, América do Norte, Oceania, né? E aqui nós podemos observar o forte crescimento, né, do continente africano, né? A população como vem crescendo, né? Aqui o declínio do asiático, né? Lembrando que a população da Ásia aumentou gigantemente, né? Nós vimos lá no início da aula, principalmente a China e a Índia, né? Da América do Norte, a América do Sul se mantendo, né? América Latina. Vamos lá. Bem, aqui nós temos também o crescimento da população por continente, né? Em dados, em números, né? Para facilitar um pouquinho, é o que a gente representou lá atrás. Temos a taxa natural e anual da população do mundo em diferentes grupos de países, né? Por nível de desenvolvimento. De 1950 a 2015, né? Podemos observar
o grande crescimento que teve a partir da década de 60, né? E depois um possível declínio ali assim próximo aos dos anos 2000, né? O crescimento da população brasileira, né? Falamos antes da população mundial, vamos limitar agora a população brasileira. A evolução da população brasileira tem ocorrido de maneira natural nas últimas décadas. Foi no século XX que houve uma explosão demográfica no Brasil, né? Consequência da melhoria da qualidade da expectativa de vida da população. O pico demográfico aconteceu em 1960. Nas décadas seguintes, esteve em declínio. Segundo o IBGE, a projeção da quantidade de habitantes do Brasil de 2020 é cerca de 2.010 milhões de pessoas. Com isso, o Brasil ocupa o 6º lugar dos países mais populosos do mundo, ficando atrás da China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e do Paquistão. Lembrando que a China é o país mais populoso do mundo. É provável que a taxa de crescimento populacional do Brasil aumente nos últimos anos, no entanto, especialistas não preveem uma explosão demográfica, né? Aquele boom da população, né? Aquele crescimento rápido. Aqui nós temos a projeção da população brasileira, né? Nós temos a revisão feita em 2015, 2017 e do IBGE em 2013, né? Onde, de certa forma, teve... a gente está caminhando para um possível auge, né? Sempre em crescimento, e possivelmente a partir de 2050 pode ocorrer um possível declínio. Aqui coloquei os lembretes básicos, como eu já havia falado, né? O que seria cada um dos termos em negrito, né? Temos o crescimento vegetativo ou natural, corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, sendo calculada pela taxa de natalidade, TN, né? Taxa de natalidade, menos TM, taxa de mortalidade, que é igual ao crescimento vegetativo, sempre em porcentagem. Temos o crescimento absoluto, que representa a variação do número de indivíduos em um determinado tempo, considerando os nascimentos, as mortes e o saldo migratório, né? O cálculo é feito da seguinte maneira: nascidos menos o número de mortes mais o saldo migratório vezes 100. Né? Aí nós temos o total ali assim em porcentagem. Nós temos a taxa de natalidade, TN, né? Que indica o número de nascidos por 1.000 habitantes em um período de um ano. Temos a taxa de mortalidade, que corresponde ao número de óbitos anuais por 1.000 em um ano. Temos também a taxa de fecundidade, lembrando que taxa de fecundidade é o dado estatístico que indica a média do número de filhos que uma mulher tem durante a idade fértil. Lembrando que a idade fértil da mulher é de 15 a 50 anos, 49, você encontra 49 ou 50 anos aproximadamente, né? Temos a mortalidade infantil, que corresponde à morte de crianças entre 0 e 12 meses de vida, né? A expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, corresponde ao número de números atingidos por uma população num determinado espaço de tempo. A densidade demográfica é a chamada densidade populacional, a população relativa. É um termo usado na geografia para apontar quantas pessoas vivem em 1 km². Né? Ou seja, a unidade de medida é habitante por quilômetro quadrado. Para isso, a gente pega o número total da área, né? Primeiramente o número total da população, e divide pela área. Aí chegamos ao número com relação ao habitante por quilômetro quadrado. Bem, pessoal, essa aí foi nossa aula sobre a população aí mundial, né? As dinâmicas da população mundial e do Brasil. Um abraço a todos aí, até a próxima.